Boa tarde a todas e todos. Depois de um pouquinho de apuro, conseguimos começar com o nosso encontro de hoje do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje, o tema será responsabilidade por apoio no Tribunal de Nuremberg, os casos de juristas e de banqueiros. Sem mais delongas, por causa já do pequeno atraso, eu vou apresentar rapidamente o palestrante e o nosso mediador. O nosso professor convidado palestrante é Cássio Eduardo Zen, que é advogado, professor universitário, doutor em Direito Internacional pela USP, ICC OTP Alumni, pesquisador do GBRICS USP, secretário jurídico e pesquisador do CEPIM USP, e além de ter atuado perante o MICT da ONU em caso relacionado a Ruanda. Como mediador, nós temos o Rodrigo Weber de Jesus, que é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e delegado pela Polícia Federal, chefiando a Unidade de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina e mestrando em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, USP, além de membro do CEPIM. Então, só como último aviso, antes da gente já começar, as presenças elas são contadas automaticamente, então não precisa escrever o nome completo e dizer presente no chat. Porém, para os membros do CEPIM, será enviado o formulário aqui no nosso chat, e, por favor, apenas os membros do CEPIM preenchem o formulário para fins de presença. Sem mais delongas, passo a palavra para o Cássio. Por favor, Cássio, boa palestra. Bom, muito obrigado, Felipe, e agradeço o convite para participar do fórum novamente, e professor Paulo Probacazela, professora Maria Luísa Tucci, professor Arthur Capella, professor Maurício Stegman Dieter, o colega Rodrigo Weber, também do CEPIM, e todas as pessoas aí do CEPIM que estão vindo assistir. A gente vai falar hoje sobre um conceito que prometo que vou tratar com o máximo de cuidado no tempo, né? Porém, é grande a apresentação do slide, eu vou tentar ser conciso. A gente vai falar sobre o caso dos banqueiros e dos juristas. E quando a gente fala de caso de banqueiro e jurista, vale a pena lembrar que eu tinha feito, assim, inicialmente pensar em falar dos banqueiros, aí conversando com o Felipe, tudo, a gente teve a ideia de colocar o processo dos juristas, só que é um processo muito extenso. Esse daqui eu não sei qual aviso que está de ostra, ignorem, erros na apresentação, né? Alertas gerais, então, meus, que nada pode mitigar de qualquer modo o horror que foi praticado pelos nazistas. O foco dessa apresentação vai ser em aspectos jurídicos, especialmente jurídico-penais, nos julgamentos do IMT e dos tribunais subsequentes. O caso dos juízes ele envolveu 16 acusados, então não tem como analisar cada um dos processos em grau de profundidade, porque vocês iriam me matar por causa do tédio, né? Eu tenho que deixar claro aqui o especial agradecimento aos Centros de Documentação Nacional Socialistas de Colônia e de Nuremberg, que foram as duas principais fontes que eu utilizei para poder fazer essa pesquisa, além de, claro, os dados dos próprios processos, né? Então, quando eu tive que ver a ótica, eu foquei nisso daí, nos casos dos juristas. Então, vamos começar com observações gerais. Depois, pessoas que não chegaram a ser acusadas, porém foram investigadas pelo tribunal e acabaram não sendo indiciadas no final das contas. Fatos imputados, essencialmente, quais foram os fatos imputados aos juristas. E depois, as defesas apresentadas e as conclusões do tribunal. Depois, a gente vai falar dos casos banqueiros, e aí são menos casos, então eu consegui fazer uma análise um pouquinho mais profunda deles, né? O caso Hjalmar Schacht, Walter Funk, julgados ambos pelo IMT, o caso Emil Pool e Karl Rasch do Ministry's Trial, né? O caso dos juristas, então, para começar, nem todos os grandes nomes do Ministério da Justiça do Reich foram julgados pelos tribunais, nem pelo IMT, nem pelos subsequentes, né? O Franz Gürtner, que foi ministro da Justiça por muito tempo, morreu durante a guerra. O outro caso bem famoso foi o Roland Friesler, que morreu durante um bombardeio, né? Ele não chegou a ser julgado, porém, ele foi uma das pessoas chaves dentro do aparato jurídico nazista. E
em aspectos gerais, o direito nazista, ele, a partir especialmente do decreto do fogo do Reichstag, ele seguia o princípio do Führerprinzip, né? Então, a gente vê tanto o Carl Schmitt quanto, de certo modo, até o próprio Trippel falando do princípio do Führer. Então, a voz do Führer era a voz do são sentimento do povo alemão. E ele possuía, de um lado, poder absoluto, ele podia fazer o que ele quisesse, então ele estava acima de normas constitucionais, porque ele era a fonte primordial do espírito alemão. E, por último, era um poder incontestável, então você não podia contestar um decreto, uma normativa, alguma coisa que fosse colocada pelo Führer. E aí diversos dos processos, né, os processos dos juristas, eles giraram em torno das chamadas Sondergerichte, que eram os tribunais especiais, incluindo aí, dentre esses tribunais especiais que eram destacados do ordenamento jurídico nazista, o principal tribunal era o Volksgerichtshof, o Tribunal do Povo. E aqui a gente vê uma imagem que era uma vítima, o Valerian Wrobel, com 17 anos, ele tinha sido sentenciado por incêndio, né, pelo Sondergericht, Tribunal Especial de Bremen. Esse é o pedido de clemência dele negado. Ele tinha alegado que ele tinha menos de 18 anos e que tentou comutar a pena de morte por uma outra pena, e esse dali por determinação do tribunal, ele não poderia keine Gebrauch zu machen, sondern então ele foi punido e não foi possível a comutação da pena dele. É importante também destacar que as Sondergerichte, elas já existiam antes do regime nazista, né? O caso mais famoso, antes do regime nazista, tinha sido o próprio julgamento do Hitler pelo putsch, né, a tentativa do putsch lá da cervejaria. Ele foi julgado por um Sondergericht na Baviera, só que vejam só como ele entrou e até tirou foto com os guardas na frente, né? Então, quer dizer, ele foi julgado, porém, ele era julgado por amigos e cumpriu a pena, mas depois saiu e fez tudo o que fez, né? Os processos na Corte do Povo e nas demais cortes especiais, elas operavam após as leis de segurança do Reichstag, né, do incêndio do Reichstag. Especialmente aí a gente tinha uma lei que era a Wehrkraftversetzung, que era uma tipificação, era uma criminalização de você enfraquecer o espírito da guerra. Então, a Alemanha, ela estava, segundo os nazistas, em um estado de perpétua guerra, de perpétuo confronto, né? Pode seguir, Cássio. Eu só estou resolvendo aqui com os alunos. Ups, tá bom. Então, o Kriegssonderstrafrechtsverordnung, ele era um decreto de direito especial penal da guerra e praticamente a única pena aplicável era morte. Então, se você fosse considerado alguém que estivesse, aspas, atrapalhando o espírito de guerra alemão, você era punido por ali. Aí um dos casos que a gente viu que foi julgado e depois apareceu em Nuremberg, né? O Alois Geger, que foi médico, ele teria abalado a crença de uma mulher alemã grávida de um soldado alemão. Então, ele teria dito, olha, quem sabe a Alemanha perca, e se perder, como que vai ficar essa criança? Né? Isso daí foi considerado um crime do médico, porque teria abalado a confiança do povo alemão na vitória, né? Eles tinham aquele princípio no direito alemão, aquela crença no direito alemão que não iriam perder a guerra. No fim das contas, eles iriam ganhar de um jeito ou de outro. Né? E também se aplicavam leis racistas na Alemanha, como a Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, Deutsche Ehre, né? A lei sobre a segurança do sangue e da terra alemã. E as penas incluíam tipos penais, aliás, né, de envergonhar o sangue. Então, a pessoa que muitas vezes ofendesse ou, em algumas situações,
de alguma maneira, insultasse ou prejudicasse a reprodução do sangue alemão, era considerada uma tipificação, e essas leis e esses decretos, isso daí foi, a imensa maioria foi gestado dentro do Ministério da Justiça do Reich. Então, quando a gente fala o que estava sendo julgado em Nuremberg, no caso dos juristas, era essencialmente esse tipo de conduta baseado nessas leis. Atual, né, lei Grundgesetz, né, a Constituição alemã, ela prevê a possibilidade, hoje ainda existe a possibilidade de instauração de cortes especiais, mas lá eles falam, niemand darf seine gesetzlichen Richter entzogen werden. Tribunais estão proibidos, excepcionais, e ninguém pode ser julgado senão pela justiça natural, né? E aí notar que o jurista nazista mais famoso não foi julgado, Carl Schmitt, e ainda é amplamente citado por constitucionalistas. Provavelmente aí o pessoal do direito já leu Carl Schmitt, e é um dos livros mais, um dos constitucionalistas mais celebrados, né? Ainda. Mas ele tem alguns livros que talvez não sejam os mais famosos dele, que o Staatsbewerdung Volk, Estado, Movimento e Povo, que ele defendeu que a homogeneidade racial do povo alemão era tratada como um pressuposto essencial de liderança e existência do Estado nazista. No outro livro, a leitura dele, um comentário dele ao Leviatã do Thomas Hobbes, ele dizia que, olha, esse livro tem ideias judaicas, Judice Idee. E, por último, ele organizou um congresso em 1936, que era a Conferência do Judaísmo no Direito, e ele fez a palestra de encerramento, O Direito Alemão em Guerra contra o Espírito Judeu. Então, por conta disso daí, e ele também depois, durante o caso Flick, que foi um dos casos empresariais, ele foi consultado como parte da defesa e da acusação, e ele deu um parecer que ele era a favor da investigação e processos sobre crimes contra a humanidade. Mas ele chegou a ser investigado, né? O Telford Taylor, que era o promotor-chefe dos tribunais subsequentes, ele elaborou um primeiro draft DCC, né, o documento que contém as acusações, visando casos educacionais de propaganda, né, junto também de outras pessoas como Max Axmann, que era presidente da imprensa do Reich, e o Otto Drittig, que era do Ministério da Propaganda, né. Então, cogitava-se na época no Ministério Público do Militar, né, eles fazerem um caso que era de propaganda e educação. E o Carl Schmitt era para entrar nesse caso aí, só que aí o que aconteceu? Eles estavam em dúvida se iam chamar ele como testemunha ou como acusado. Eles não sabiam direito o que ele tinha tido de papel. E aí ele foi preso e interrogado, né? Ali as datas pelo assistente do Taylor, que era o Robert Kempner, que foi, a título de curiosidade, mas o único promotor judeu dentro dos processos subsequentes de Nuremberg. Ele era estadunidense, jurista, e foi ele que fez o interrogatório do Carl Schmitt. E aí a gente tem um problema historiográfico gritante, porque a maioria do interrogatório dele foi perdida, né? Ele foi interrogado pela promotoria, alguns documentos foram parar na biblioteca do Congresso nos Estados Unidos, algumas em Berlim, e algumas na casa do Kempner. Né? Então, quer dizer, se perderam muitos dos documentos do interrogatório, mas ele pediu acesso à biblioteca, e o que ocorreu foi um debate sobre o espaço vital da Alemanha e os livros dele, né? Inclusive, especialmente os livros de direito internacional do Carl Schmitt, que ele escreveu o livro de direito internacional também, né? O Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für rein fremde Mächte, na ordenação do espaço vital no direito internacional com proibição de intervenção para terceiros poderes. E, basicamente, o trecho do interrogatório que eu tive acesso, pouco que se preservou, ele é bem curioso porque parece uma banca de doutorado. Porque é um debatendo sobre se o texto jurídico configuraria o crime ou não. E aí, como isso daí acabaria gerando uma dificuldade para a promotoria, eles tiraram o nome dele do processo, porque eles consideraram que aquilo ali não poderia ser usado como prova para conseguir uma condenação.
E aí a gente também teve um outro caso pós-Nuremberg que não foi julgado pelo... não é considerado um processo e os documentos foram destruídos, mas sabe-se que houve um processo, que foi o caso do Hans Glöbke. O Hans Glöbke, ele foi quem elaborou o texto normativo das principais leis racistas da Alemanha nazista. Só que o que aconteceu? O cara era tecnicamente muito conhecedor, tecnicamente, o cara tinha um conhecimento de técnica jurídica e legislativa muito boa. Usou para o mal, sem dúvida, mas ele tinha o conhecimento sobre como fazer leis. Então ele acabou, quando ele foi preso, ele depois foi mandado para a Inglaterra, onde ele ajudou a elaborar o Código Eleitoral do Reino Unido. E aí o Reino Unido começou a falar, não julga ele, não bota ele, porque vai ficar meio complicado a gente ter o cara em Londres, ajudando a preparar o Código Eleitoral da Inglaterra, e ao mesmo tempo a gente ter ele como um potencial condenado por um crime do Terceiro Reich. Então ele não foi condenado, não foi julgado, aí depois ele foi chefe de gabinete do Konrad Adenauer. E o resultado disso daí foi que a Alemanha Oriental, em 1963, processou ele num julgamento. Aqui está a única foto que eu consegui, tem 2 fotos aparentemente. Só que foi um julgamento à revelia, porque ele não compareceu. Ele tentou sair primeiro para a Suíça rejeitou e acabou morrendo na Alemanha. Então foram 16 juristas, e eu digo juristas porque a gente tinha tanto juízes quanto integrantes do Ministério Público, né, advogados do Reich e também integrantes do Ministério da Justiça alemão. As acusações foram especialmente conspiração, essa daí foi rejeitada, porque os juízes acreditaram que não estava na competência do tribunal julgar o crime de conspiração, então eles aplicaram ali o princípio de não há jurisdição material no caso. Esse crime foi rejeitado, né? Aí, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e participação em organização criminosa. Os crimes de guerra e crimes contra a humanidade, acusação 2 e 3, elas foram julgadas praticamente juntas, enquanto a 4, a gente teve aí se espalhou, né? A gente tinha alguns casos envolvendo a SS, pertencer à SS, pertencer à SD, pertencer à liderança do Partido Nazista, a SA, alguns eram da SA, a extinta SA, né? E que a SA não foi considerada uma organização criminosa em Nuremberg, então, por conta disso, eles não criminalizaram nos julgamentos subsequentes. O julgamento do caso foi expressamente, aí uma crítica que eu estou fazendo, foi expressamente rejeitado o princípio básico de direito penal do ex post factum. Eles disseram lá que a ideia da anterioridade da lei penal não pode ser aplicada no direito internacional, porque isso daí é uma questão de direito constitucional nacional. Ou seja, eles disseram, a gente sabe que existe o princípio da anterioridade da lei penal, mas isso daí não se aplica no direito internacional. Uma crítica está lá no processo de Nuremberg, expressamente eles colocando esses termos. E também questionou-se na defesa dos acusados que o Führer-princípio poderia tornar os juízes inculpáveis. Então, se eu sou um juiz vinculado ao princípio do Führer, que o Führer ele é a autoridade suprema no direito nazista, eu não posso agir de uma outra maneira. Esses 2 argumentos de defesa foram rejeitados pela acusação, rejeitados, óbvio, pela acusação, mas também foram rejeitados pelos juízes, né? Aí, por orientação do Goebbels, para a gente ver o que era o Führer-princípio, os juízes deviam se preocupar menos com o direito e mais com a necessidade de eliminar o delinquente da sociedade. E essa história de que o juiz tinha que estar convencido da culpa do acusado deveria ser totalmente descartada. Né? Então, o direito penal nazista ele era feito para simplesmente castigar e não precisa ter o processo propriamente dito da maneira que a gente exige em um processo democrático. Né? As penas extremas aplicadas pelos tribunais do povo, né, o Volkshof e os tribunais especiais, eles foram divididos em 7 categorias normalmente: os criminosos habituais, crimes de saques em áreas devastadas contra a Alemanha, crimes contra a economia de guerra, crimes contra o espírito da guerra,
crimes de traição e alta traição, crimes quando eram praticados por judeus, poloneses e estrangeiros. Então os tribunais, às vezes, eles puniam de maneira diferente por conta da pessoa ser judeu, polonês, estrangeiro. E também, por último, os crimes cometidos pelo programa Nacht und Nebel, né, que a gente já vai ver o que é. Quanto a esses primeiros 3 grupos de acusação, esses primeiros 4, né, então vamos até voltar lá, contra criminosos habituais, crime de saque, crime contra a economia de guerra e crimes contra o espírito de guerra, os juízes do tribunal subsequente, do julgamento dos juízes, eles não consideraram que o tribunal subsequente poderia julgar os casos que foram aplicadas penas árduas, por exemplo, contra a economia de guerra. Então, o foco dos tribunais subsequentes foram os crimes de traição e alta traição, crimes praticados por judeus, crimes cometidos no programa Nacht und Nebel. E crime de traição e alta traição eram especialmente casos que, na opinião do tribunal, constituíam crimes contra a humanidade e crimes de guerra, né? Eles disseram que, nesses casos, os nazistas processavam coisas como, por exemplo, tentar sair do Reich, ou tentar, de repente, por uma traição pequena, ou naquele caso lá que a gente viu do Alois, dele ter abalado o espírito alemão. Aquilo ali às vezes não era enquadrado como abalar o espírito da guerra, mas como alta traição, você está traindo o Reich, né? E aí eles aplicavam a pena de morte até para incêndio, né, eles aplicavam. Também, quanto aos crimes praticados por judeus, né, considerou o tribunal lá, o subsequente, necessário se analisar 2 aspectos. Primeiro, a existência de um padrão de perseguição e extermínio, né? O tribunal considerou comprovado que os juristas, o aparato jurídico nazista, ele tinha uma estrutura tal que era feito para perseguir e exterminar pessoas, especialmente judeus, poloneses e estrangeiros. E em seguida, o que o tribunal fez, o tribunal de Nuremberg, né, já fez, era analisar a culpabilidade, a responsabilidade individual de cada um dos acusados para compor esse padrão judicial nazista. Então, a gente vê aqui um exemplo que foi apresentado na promotoria, uma orientação, um parecer, que foi entregue para um tribunal de recurso de um judeu, que ele tentou transferir os bens dele para a Holanda, o judeu, né? E aí, o que aconteceu? O juiz, ele aplicou o mesmo critério para punição de um alemão e de um judeu. Então, se um alemão tivesse transferido, Deutsche Bluter, né, tivesse transferido esse dinheiro para a Holanda, ele seria punido com a pena X. E aí, em grau de recurso, a gente viu um parecer que o tribunal de recurso disse que a sentença estava errada, porque ela aplicou para um judeu a mesma pena que seria aplicada para um alemão. A pena teria que ser mais forte, e aí o tribunal nazista falou que o judeu era um inimigo do povo alemão, e eles escreveram nesse parecer que o judeu seria uma raça inferior. Então, isso daí serviu como prova de que havia uma política organizada de Estado para se tratar de maneira diferente judicialmente pessoas judeus, né? Aí um outro caso que foi apresentado para a gente ver como era bem complicado, né? Uma mãe de sangue judeu, né? Ela teria vendido o leite materno dela para um pediatra e ela teria omitido na venda do leite que ela era judia. E esse sangue foi usado depois numa das maternidades da SS. Eu não sei, honestamente, se isso daí foi feito pelo desespero da mulher que precisava vender o leite ou se de repente foi algum ato político para colocar na maternidade que os nazistas acreditavam que tinha o propósito maior de proteger o sangue alemão, colocar um leite de uma mulher judia. Ela foi acusada como fraude, por ter cometido fraude, e além disso, os compradores do leite teriam sofrido dano,
E aí ela foi acusada de insulto ao sangue alemão. Então ela foi condenada à morte por ter doado leite e omitido que era judia. Um outro caso, né, que envolve aí, e que praticamente não se mencionou, mas eu abri um parêntese, não foi propriamente julgado em Nuremberg, mas não deixa de ser um exemplo de apropriação do aparato jurídico nazista, apropriação do aparato jurídico pelos nazistas por essa questão sexual, foi a mudança do Código Penal alemão, parágrafo 175, que ele estava prestes a ser abolido na década de 20. A década de 20 eram os Golden Years, que eles diziam, da comunidade gay de Berlim. Só que o que aconteceu aí? Estavam prestes a abolir, haviam pareceres de comissões dentro do Reichstag, na década de 20, para abolir o crime de sodomia. Né? E aí o que aconteceu? O nazismo chegou, e eles começaram a ideia de que o homem, especialmente aí o homem homossexual, ele teria o dever de ajudar na reprodução. E que se ele se relacionasse com outro homem, isso daí era, segundo os pareceres, especialmente aí do Himmler, eram considerado um desperdício do sangue alemão. E aí, punição, aí prisão, e aí toda a história dos triângulos rosas, né? O mesmo argumento, às vezes, né, que era usado, por exemplo, para o leite que tinha sido doado por uma mulher judia. E aí há quem fale que a Noite dos Longos Punhais foi uma disputa, especialmente, né, para eliminar o que o Hitler, especialmente o Himmler, acreditavam que era uma organização que estava enfraquecida por um momento e uma disputa ideológica. E aí, a partir da Noite dos Longos Punhais, especialmente, a gente vê uma posição do Hitler muito mais grave contra homossexuais. Por outro lado, ainda não foi criminalizado no mesmo artigo o relacionamento homossexual entre mulheres. Por quê? Porque, segundo os pareceres, né, a Rokakis fala, a mulher eles consideravam que ainda podia ser usada naquelas clínicas de reprodução nazistas, se ela fosse Deutsche Bluter, né? Então, inclusive, a Rokakis fala que em alguns campos de concentração, o campo de Ravensbrück, que é um dos campos menos falados, talvez, muitas pessoas, muitas mulheres, começaram a se relacionar entre si porque precisam, né? Necessidade de relacionamento, que eles diziam lá. Por último, os crimes cometidos durante o programa Nacht-und-Nebel. Nacht-und-Nebel é noite e neblina. E aí eram os processos tão complicados que, por vezes, você tinha o processo secreto que o próprio Hitler dizia que, olha, isso daí não pode ser registrado. Então, o nome mais pomposo era Richtlinien für die Verfolgung der Straftaten gegen das Reich oder die Besetzungsmacht in den besetzten Gebieten. Se você fosse considerado, dentro das áreas ocupadas, um criminoso contra o Reich ou contra uma potência ocupante em territórios ocupados, você era submetido, às vezes, ao programa Nacht-und-Nebel. E a ideia não era você julgar. A ideia era, especialmente, você fazer as pessoas desaparecerem, né? Então, as pessoas eram marcadas, muitas vezes, com o NN, né? Nas roupas ou no corpo. Por quê? Porque a ideia era que essas pessoas não tivessem registro no campo de concentração, não tivessem registro de quem elas eram. É como se estivessem desaparecendo, né? E alguns acusados dentro do Tribunal dos Juristas foram considerados inocentes, mas a imensa maioria foi considerada culpada, né? E sem tantos detalhes no julgamento. Então, o caso do Barnickel, do Petersen e do Nebelung, eles pouquíssimo, Emerson, desculpa, não vou poder fazer isso.
Esses casos, eu vejo que eles diziam, o tribunal resolveu inocente, e eles não trabalharam quais eram os argumentos de defesa que tinham sido os convencedores dos juízes, né? O caso Kuhorst foi um dos que teve um pouquinho mais de elaboração na defesa, né, nos argumentos de defesa. Ele ocupava uma posição que não era exatamente de membro da SS, né, ele era um colaborador externo, e aí também eles acreditaram que não foram encontradas provas suficientes para condenação, nas palavras do tribunal, porque a corte de Stuttgart, onde ele atuou, teve os arquivos queimados. E dentre os culpados, um dos casos mais graves foi o de Schlegelberger. Os juízes afirmaram que ele teria vendido seu intelecto e academicismo para o Hitler em troca de uma vã esperança de segurança pessoal e questões políticas. Ele foi condenado à prisão perpétua. E aí, passando para os casos envolvendo banqueiros, vocês estão vendo que eu estou correndo, acelerando, mas eu vou dar conta de responder isso em 1 hora, né? O primeiro caso famoso foi do Hjalmar Schacht. O Hjalmar Schacht, apesar de ele ter ocupado importantes posições tanto no parlamento quanto no Reichsbank, o Schacht ele brigou com a alta cúpula nazista. Ele teve um desentendimento com a alta cúpula nazista, especialmente a partir da Noite dos Cristais, incluindo briga com o Führer. Ele discutiu, bateu boca sobre política econômica com o Führer, e o Führer, apesar de não entender nada de economia, ele era o Führer, né? Então ele acabou preso pela Gestapo e enviado para um campo de concentração. Né, foi para Dachau. Depois da guerra, ele foi solto, ele foi identificado pelos Estados Unidos e foi preso pelos Estados Unidos por ser criminoso nazista. E aí, vamos tratar de julgar o Hjalmar Schacht? Vamos, né? Eles apontaram que depois da Noite dos Cristais, ele começou a falar que, olha, o caminho para os judeus não era você destruir a propriedade deles, mas você colocar a propriedade deles sob o domínio do Estado, né? Então, foi uma ideia bem peculiar. Olha, a gente não precisa destruir, a gente tira deles e pronto, né? E isso daí foi o que pautou a maioria das condutas dos bancos e banqueiros, especialmente. Conduta do banco não tinha, porque pessoa jurídica, a conduta é meio complicada, não quero entrar aí na ideia de conduta de pessoa jurídica. Mas, essencialmente, o Schacht, ele foi acusado de 2 crimes em Nuremberg. O plano comum ou conspiração, que é o nosso ancestral da Joint Criminal Enterprise, que é uma aberração jurídica, o JCE, e também crimes contra a paz. A corte reconheceu que ele teve um papel fundamental para a mobilização de recursos da guerra, né? Então ele fazia o quê? Ele facilitava o financiamento para IG Farben através do Banco do Reich. Então, a IG Farben, o grupo Flick e o grupo Krupp, que foram os 3 grandes grupos empresariais que se envolveram com o nazismo, especialmente, eles e foram julgados em Nuremberg, as pessoas envolvidas aos 3 grupos, eles receberam financiamento especial da economia do Reich, e isso daí, segundo a acusação, teria, e a corte reconheceu, teria sido fundamental para os recursos de guerra, né, para o esforço de guerra. E detalhe que também foi debatido foi se o Hjalmar Schacht ele poderia ser considerado membro da liderança do partido nazista ou não, né? E aí o que a defesa dele levantou foi que, na verdade, ele nunca chegou a se filiar ao partido, ele acabou permanecendo como membro de honra pela sua colaboração no esporte alemão, né? A maioria dos juízes considerou que ele não compartilhava do plano comum, então ele não tinha aquele objetivo que a gente diz lá no Estatuto de Roma e no TPI, aim of furthering the common purpose of the group, né? Então você pratica o crime com a intenção de aperfeiçoar o propósito criminoso do grupo. E aí foi o que se decidiu na acusação do ponto 2, dizendo que, olha, ele não estava, não há provas de que ele estava envolvido no planejamento de guerra de agressão contra a Áustria e a Terra dos Sudetos, e foi muito importante que foi apresentado especialmente um considerável número de prova pela defesa.
O tribunal considerou toda essa evidência com cuidado, ele viu que não foi estabelecida a participação dele no planejamento de guerra de agressão, além de qualquer dúvida razoável. E aí ele foi solto, Real Machado. Posteriormente, a gente viu depois o voto do juiz soviético, do Iona Timotsevich Nikitchenko, que ele tinha um objetivo bem claro, assegurar a punição de todos. Ele tinha dito, eu vou dar um jeito de punir esse cara. E aí a gente teve voto dissidente, mostrando que ele compartilhava o Schacht de ideais nazistas, ele teria ajudado o apoio industrial por detrás do plano do Himmler, né, do círculo de Himmler, ele teria se declarado nazista, declarado a fidelidade ao Hitler, então por isso o Iona disse que teria que ser condenado e ele teria sido fundamental para o programa armamentista alemão. Então ele disse que, olha, o voto dissidente, que havia provas, ele participou na perseguição a judeus e territórios que eram da Alemanha, ocupados pela Alemanha, e depois de ser absolvido em Nuremberg, ele praticamente não tem menção a genocídio, Marco. Foi condenado por uma câmara de denazificação em Stuttgart, né, ali, Spruchverkammer, era uma câmara arbitral, não muito diferente das câmaras Gachacha, que depois foram usadas em Ruanda, e aí reconheceu-se, beleza, Felipe, reconheceu-se que ele teria contribuído de modo significativo para a resistência. Então, das câmaras arbitrais feitas pela Alemanha, ele foi condenado, mas depois, em grau recursal, ele escapou. Walter Funk, que foi julgado pelo tribunal principal, a AMT, ele ocupou importantes posições no Reichsbank, né, e no Ministério da Propaganda. Ele ficou famoso por ter se tornado o banqueiro dos dentes de ouro, né? Então ele teria vistoriado, né, os judeus, por exemplo, que iam para os campos de concentração, eles extraíam até os dentes dos judeus, né? Aquilo ali era ouro, né? Dente de ouro vendia-se, e o Walter Funk, ele teria visto isso daí, ele teria organizado, sim. O Hitler sabia. O Hitler sabia, e o Rom, especialmente, ele tinha essa posição bem aberta, até tem documentos do Hitler sobre o caso. E aí ele foi acusado, o Walter Funk, de 4 crimes, né? O primeiro crime, o plano comum de conspiração, como a gente viu, já caiu, né? Não foi condenado. Crime de contra a paz, ele foi considerado culpado. Crime de guerra, culpado. E crime contra a humanidade, novamente culpado. Acusação 1 e 2, eles disseram que, olha, ele não era uma das figuras principais do plano nazista para guerra de agressão, porém, ele notavelmente ajudou no planejamento da guerra de agressão contra a Polônia. Aí, a acusação 3 e 4, eles viram, por exemplo, que ele teria ido a reuniões para discutir a solução para o problema judeu, ou seja, o extermínio, né? E aí ele fez a proposta do decreto para tirar todas as atividades econômicas dos judeus para o Reich, né? Como resultado disso daí, todos os bens e posses dos judeus que valiam alguma coisa, os quadros, ouro, eram enviados lá para o Reichsbank, e ele, como diretor do Reichsbank, cuidava do depósito, da guarda e de tudo mais. Ele acabou solto por motivos de saúde, morrendo 3 anos depois de complicação de diabetes. Né? Aí depois a gente teve os casos julgados pelos Estados Unidos, no meio dos Ministers Trial, 2 casos de banqueiros, né, o Emil Pool e o Karl Rasch. Aqui o Emil Pool, que foi diretor do Reichsbank também, foi membro do Partido Nacional Socialista, foi membro de outros, né, da Caixa de Depósito de Bancos de Ouro do Reich. Ele foi acusado de 2 crimes, crime contra a humanidade e crime de guerra, e aí depois a questão do trabalho escravo foi considerado que ele não era culpado, porque ele não tinha informação que ele
queria ou conhecia muito do que acontecia dentro dos campos de concentração, mas ele foi considerado culpado porque ele estava numa política governamental e os roubos e o programa de extermínio eram um dos seus propósitos. Então, novamente, aí a gente vê a questão de arrancar o dente das pessoas e expropriar as pessoas por serem judias. As ações do POUL estariam ligadas à Action Renard, que era a colocação em prática da solução final. A gente vê aqui que o POUL ele via como que eram feitas as transferências de ouro para o Reich, né? E ele teria monitorado mais de 70 entregas feitas pela SS para o banco dele, né? E que isso daí mostrou que ele não era um mero empresário, mas ele era alguém que estava empenhado no esforço de guerra nazista. E eles disseram que, olha, em algumas, né, na questão do trabalho escravo, o tribunal considerou que ele não teria tido a conduta de querer aprofundar a noção de trabalho escravo, mas que ele teria sido um mero condutor a isso daí. Então, ele não foi considerado penalmente responsável. Depois a gente teve o caso do Karl Reich, o Dresdner Bank, né, que diferente do Reichsbank, o Dresdner Bank era tinha uma estrutura um pouquinho mais privada. As acusações foram crimes contra a humanidade, foram rejeitados para todos, né, crimes então, acusaram ele de terem dado preferência a funcionários Deutsche Bluter, isso daí não foi considerado muito provado. Depois, crimes de guerra e crime contra a humanidade, a gente vê atrocidades contra a população civil, não condenado. E depois a gente vê, passei sem querer. Tá. A gente vê aqui os crimes de pilhagem e expropriação, né? Então, que ele pegou os bens dos judeus, ele foi considerado culpado por isso daí. Crimes de guerra e contra a humanidade do trabalho escravo, not guilty, porque ele também não teria tido a intenção de aprofundar a questão da escravidão, o foco dele era muito mais de business, né? E pertencer à organização criminosa, que ele fazia parte da SS, ele foi considerado culpado. Ele integrava o Karl Reich, o Freundeskreis der Wirtschaft, o círculo de amigos da economia, que tinham industriais, banqueiros e oficiais do partido nazista, ou muitas vezes eram a mesma pessoa, né? Ela era empresária e dirigente do partido nazista, e que ali eles fizeram, reza a lenda, um mapa dizendo, olha, aqui tem a fábrica de um judeu. Bom, isso daqui interessa o esforço de guerra nazista, vamos expropriar isso daí. E como que se expropriava isso? Através do Banco de Dresdner, né? O Banco de Dresdner fazia esse financiamento, digamos, para o Reich, porque, olha que engraçado, que curioso, né? Vamos colocar a palavra assim. Tinham ocasiões nas quais o Reich, ele financiava o pagamento e dizia, não, a gente precisa por causa do esforço de guerra. Então, eles, alegando a proteção do esforço de guerra, eles muitas vezes faziam um empréstimo e que nunca ia ser pago, porque eles simplesmente estavam, na verdade, expropriando a propriedade dos judeus. A defesa girou essencialmente em torno da alegação que era só uma questão de negócios, né? Então, era business as usual, né? O que o Wim Helsman fala. Mas a defesa, isso daqui foi a declaração de defesa, né? Eles disseram, vocês buscaram encontrar uma fonte do mal, uma entidade do mal, mas que no fundo vocês viram e vocês sabiam que isso daí era uma mera atividade neutra e normal como mediador da economia. Essa daí foi uma das questões-chave para o julgamento dos banqueiros, né? E que o tribunal não levou essa defesa como uma defesa válida. Eles mostraram que além do negócio, do aspecto jurídico de negócios,
havia uma vontade, um interesse do Karl Rasch em aprofundar alguns dos crimes, né? Então não era business as usual, como a defesa tentou colocar. E aí eles colocam, por exemplo, que quando você tinha algumas transações, né, alguns empréstimos, o mero empréstimo, aquilo ali pode não ser criminoso, isso dali, né, o mero empréstimo. Agora, quanto à acusação 6, especialmente quanto à expropriação, então eles diziam antes que a SS construiu um campo de concentração usando o dinheiro que eles emprestaram do Dresdner Bank. Eles meio que consideraram isso em Nuremberg, que não era uma conduta criminosa. Agora, a conduta de apoio foi quando você tinha a participação efetiva do Karl Rasch no programa de expropriação e de confisco da propriedade de judeus, especialmente na Morávia e nos Países Baixos. Nos casos da Bélgica, Polônia, Rússia e os países bálticos, ali Letônia, Estônia e Lituânia, não foi considerado que estaria provada a intenção dele em expropriar e confiscar, né? E aí a gente vê das propriedades da Morávia, especialmente ali no final. Quanto à acusação 7, o tribunal focou se ele teria visitado os campos de concentração. Eu sei que tenho 4 minutos ainda mais, mas na verdade são 4 minutos, e aí considerando que a gente começou uns 7 minutinhos com atraso, né, mas eu estou concluindo, né. Não se preocupa. Considerou-se, nesse caso, da acusação 7, né, que era do trabalho escravo, que o Karl Rasch teria colaborado e apoiado o crime de escravidão, eles consideraram fracas as provas que o Karl Rasch teria visitado o campo de concentração e sabia o que estava acontecendo. Então, ele fala que parece que os empréstimos, apesar da acusação da promotoria, eram, na verdade, conduzidos com o mesmo objetivo de qualquer instituição bancária. E a promotoria falhou em estabelecer que o acusado Rasch era realmente alguém decidindo o uso de dinheiro do banco para financiar a construção de lugares onde acontecia o trabalho escravo. A Count 8, né, ele entrou especialmente porque ele tinha ligações entre a SS e o Dresdner Bank, né? O Dresdner Bank era o banco da SS e ele acabou participando da SS, mas os juízes eles focaram a condenação do Karl Rasch especialmente por ele participar do círculo de Himmler como membro da SS, não tanto como um integrante do Dresdner Bank, por uma conduta dele como diretor do Dresdner Bank, mas como um integrante do círculo de Himmler, ou o círculo de amigos da economia, né? E aí eles colocaram que, olha, ele não era um membro que participava da organização de crimes praticados pela SS, mas que ele fazia isso daí para melhorar a posição do Banco Dresdner. Então, é uma acusação que até hoje é muito debatida, se a participação dele na SS era a ponto de gerar uma condenação criminal. Mas é bem relevante a gente apontar o seguinte: o crime de pertencer a uma organização criminosa é um tanto quanto complicado do direito criminal, do ponto de vista do direito penal, e as pessoas que eram condenadas, às vezes sem uma conduta clara, tirando o mero pertencimento à organização. Então, alguns dos acusados você tinha, como membro da SS, ele ajudou a fazer isto, aquilo. E alguns membros, simplesmente por ter a carteirinha, foram condenados. Então, tem um debate muito forte hoje no aspecto de direito penal, se isso daí configuraria o direito penal do autor, ou se isso daí se haveria uma conduta efetivamente a ser punida. Mas aí, já que a gente fala de seletividade do direito penal, este sujeito aí que nunca foi processado em Nuremberg, mas que dá uma ótima polêmica, dá pano para manga, ele foi quem? O senador Prescott Bush. Essa daqui, essa moça aqui é a mulher dele, a Dorothy Bush. Aqui está o Prescott Bush e aqui está o George Herbert Walker Bush.
né? O George Herbert Walker Bush foi presidente dos Estados Unidos depois, e o filho dele foi também presidente dos Estados Unidos, o George Walker Bush, né? E o que ele fez? Ele foi apontado como parte do business plot, e isso daí por uma comissão de inquérito do Senado dos Estados Unidos, do Congresso dos Estados Unidos, né? Foi uma comissão conjunta, por ele estar negociando com o inimigo. E como assim, né? Ele era banqueiro também. Ele era diretor da Union Banking Corporation, uma empresa que teve as contas bloqueadas, né, Executive Order 90-95, por se enquadrar em alguém que estava fazendo negócios com os inimigos, né? E aí, vou falar disso, Carla, e essa UBS, não a UBS suíça, né, a United Banking Corporation, né, outra, ela era uma subsidiária do Bank for Handel and Schipvaart, que era um banco da Holanda. Isso daí eu me senti um detetive quando eu fiz essa parte da investigação, porque eu estava na Holanda, e aí eu li, porque o Kindle é uma coisa incrível da Amazon, né? Você começa a ler algumas coisas e ele sugere outras. E aí ele começou a sugerir, porque eu estava lendo muito sobre crimes de empresas no nazismo, eles sugeriram um livro que parecia de teoria da conspiração. E eu falei, mas eu não posso citar isso aqui na minha tese. Mas está fazendo sentido essa história. E o que eu fiz? Eu fui atrás dos documentos. Procurei na biblioteca, conversei com alguém em Nova York, falei, olha, eu preciso do documento tal, você consegue o registro da United Banking Corporation? Sim. Então, eu vi o registro, né? Depois, eu fui até o registro de empresas na Holanda, investiguei lá qual era, e realmente essa empresa da Holanda, ela servia para lavar subsidiária de outros nazistas. Então, quando a gente fala de direito penal, a gente acaba tendo um problema muito sério da seletividade, né? Banqueiros alemães foram condenados, mas o banqueiro dos Estados Unidos que enviou o documento para a Alemanha que estava falida, esse daí, bom, foi julgado por ter feito negócios com o inimigo. Veja como o enquadramento mesmo foi diferente e ele tanto continuou com sucesso que ele continuou como senador. O filho dele foi presidente e o neto dele foi presidente. É uma das dinastias mais poderosas da política dos Estados Unidos. E isso daí é tudo com documento público, pessoal, né? Que a Carla, eu acho, tinha falado do caso de reparação de recursos. A gente teve 2 casos na Suíça, né, que não foram casos criminais, que foram feitos só depois, ali na década de 90 para frente, a Comissão Volcker e a Comissão Bergier, né? Ali estão os nomes. Uma foi para tentar identificar as contas em bancos suíços onde estariam armazenados esses dados, né? Esses dados, esses documentos. E muitas das contas se perderam por serem numeradas, outras eles diziam que eram contas dormentes e que ninguém veio pegar. Né? Mas a pessoa não veio, então, de repente, isso daí vai para o patrimônio do banco. E o que aconteceu depois dessas comissões? Eles conseguiram identificar, a comissão foi de representantes de Banco Suíço, de associações do judaísmo, e em alguns casos, quando conseguiram se identificar, eles transferiram para associações judaicas. Eles falaram que, olha, mesmo que a vítima hoje esteja morta, né, a vítima que morreu, eles conseguiram identificar alguns casos de contas dormentes e depois tentar ver numa investigação em alguns bancos suíços foram considerados como bancos não banqueiros. A pessoa física não foi julgada, né, e nem houve aplicação de uma sanção penal à empresa, que foram casos de que bancos teriam simpatizado com o nazismo na época. Também teve uma tentativa de processo lá nos Estados Unidos, o caso Alperin contra Banco Vaticano, mas não foi julgado nos Estados Unidos. Eles tentaram um caso de reparação civil, era um caso de reparação civil, não penal, mas Alperin tentou processar o Banco do Vaticano, porque o Banco do Vaticano fez mais ou menos o que os bancos suíços fizeram, que era
as contas estão dormentes, estão armazenadas, né? A gente não sabia que o ouro era dos nazistas, a gente só cuidou do ouro. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que, olha, o Vaticano é um Estado soberano, então a gente não pode agir contra o Vaticano. E esse mesmo argumento foi usado e serve até hoje como jurisprudência para os casos de padres católicos lá em Baltimore que busca-se reparação contra o estupro que esses animais fizeram contra crianças lá. O Vaticano é considerado imune da jurisdição, né? Aí também tem o caso famoso da Maria Altmann contra a Áustria, que ela tentou processar na Áustria, só que para ela processar na Áustria, civilmente, ela teria que fazer um depósito, e o depósito era proporcional ao valor dos bens. Então, imaginem, eram 4 ou 5 quadros do Klimt. Era impossível ela fazer o depósito judicial para garantir o processo, porque isso estaria na faixa de bilhões de euros. Então, ela não podia processar o governo da Áustria, a Galeria de Belvedere, na Áustria. Mas o que aconteceu? O livro da Galeria Belvedere acabou sendo vendido, um livro, nos Estados Unidos, e isso daí, pelo Alien Tort Act, serviu para dar jurisdição aos Estados Unidos para processarem a reparação de danos nos Estados Unidos, e aí os quadros foram recuperados pela Maria Altmann, acabaram sendo vendidos depois para um museu de Nova York, né? Uma última observação, já que a gente fala do tema de envolvimento bancário com crimes nazistas, a gente tem que lembrar do caso do Lutz Graf Schwerin von Kreutzig. O nome desses daí realmente parece nome monárquico, e realmente ele era parte, uma família monárquica da Alemanha, e retratado ali do lado do Goebbels, ele foi um dos ministros mais duradouros do Hitler, ministro da Finança, foi condenado no caso do Ministério em Nuremberg, era o herdeiro do governo depois que o Goebbels se suicidou, e aí aqui do lado a gente vê a neta dele com o marido dela aqui no Brasil semana passada, né? Aqui estão as fontes das imagens que eu usei, né? Deixar para não tudo fonte pública, né? Mas me choca um fato. Esta mulher aqui faz parte hoje do Alternative für Deutschland, que é um partido xenófobo, integra o parlamento alemão e esteve aqui no Brasil recebendo honras, né, quando veio visitada. E alguém que tem um passado desses e um presente no Alternative für Deutschland não devia ser recebido desse modo aqui no Brasil. Então, eu só queria deixar essa observação, dada a seriedade do acontecimento de semana passada, retrasada. Então, é isso. Fiquei dentro de 1 hora de fala, porque eu comecei a falar às 5 horas e 7 minutos. Agradeço a atenção, pessoal. E aqui eu vou desconectar isto. Obrigado, professor Cássio. Parabéns por ter conseguido ficar dentro de 1 hora e frisar que ficou dentro de 1 hora. E sem mais delongas, eu passo para o mediador, o Rodrigo, que, bom, em grande medida vai repetir as perguntas que o senhor já respondeu durante a palestra, mas, por favor, Rodrigo, faça as perguntas. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite para mediar o fórum, ainda mais com o professor, doutor, colega Cássio. Eu até me recordo certa vez de quando eu conheci o Cássio, Maria Olívia, tudo, foi numa aula do professor Casella que eu olhei e falei assim, um dia quero ser como eles quando crescer, mas o problema é que eu acho que eu sou mais velho que eles, né, ou eles estão muito bem conservados, mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro eu vou trazer um pouquinho, até um questionamento meu, antes de mais nada. Durante aí a apresentação, foi falado aí a questão de um julgamento até mesmo de propaganda na Alemanha Oriental, em 1963, ou que alguns juristas foram julgados, outros não, a própria questão dos banqueiros, como foi tratada a questão
ou banqueiros alemães, ou aqueles que não eram. Né? Então, o regime nazista ele se sustentava muito ali em cima de determinadas ideias. Então, a gente tinha a questão da ciência, a ideia de evolução, eugenia, assim como a gente também tinha o próprio sistema jurídico, né, que era um sustentáculo para o próprio regime e que, para a prática, pelas práticas que foram perpetradas pelo regime, elas davam exatamente o amparo para isso. Então, até muitas vezes a defesa daqueles que foram acusados passava por essa questão, que eles estavam cumprindo ordens, e ordens legais. E depois da Segunda Guerra é criada a ONU, é o sistema que atualmente a gente conhece, ganha um destaque aí a questão do próprio ser humano, dentro do direito internacional, direitos fundamentais. A gente vai ter alguns outros tribunais, até houve a sua participação em um caso lá no Tribunal Penal Internacional para Ruanda. E a gente hoje tem um Tribunal Penal Internacional permanente, vamos colocar dessa forma, mas a gente também tem algumas distorções dentro do sistema. Então, a gente pode citar aí a própria questão do Conselho de Segurança, onde a posição de alguns vale mais do que a posição de outros, vamos colocar assim. Do seu ponto de vista, o sistema hoje ele é adequado para a gente evitar outras ocorrências como um genocídio baseado na norma e que acabou espraiando por todo um continente, e caso negativo, se ele seria pelo menos adequado para punir os responsáveis por isso? São duas perguntas, é complicado. Primeiro, agradeço o elogio, Rodrigo, aquela coisa que eu quero ser que nem vocês, não queiram ser que nem eu, porque é muito complicado ser que nem eu não recomendo para ninguém. Mas o sistema que funciona hoje, que está em lugar hoje, ele funciona para prevenir? Não. Nada impede, dentro do sistema hoje que a gente tem, inclusive levando em consideração a desigualdade no Conselho de Segurança da ONU, de você evitar novos crimes. Não é um sistema, infelizmente, para evitar novos crimes, evitar novos horrores. E isso daí é só abrir o noticiário e ver, porque a gente vê Guantánamo, nunca vai ser julgado. A questão da Palestina, Israel, ali, que a gente teve até o muro, né, o parecer consultivo do muro, mas que jamais, isso daí é a dificuldade do Tribunal Penal Internacional de pôr na prática. Eles admitiram agora a jurisdição no caso da Palestina, a pedido da Palestina, mas Israel já disse que não vai colaborar. E aí o Conselho de Segurança, que talvez pudesse ser quem forçaria o governo de Israel a colaborar, não fez isso. Do mesmo modo, a Rússia colaborou muito tempo atrás com o Tribunal Penal Internacional. Eu não posso entrar em muito detalhe, mas eu participei do período em que se estava negociando o Request for Assistance, o pedido de colaboração com as autoridades russas, e no começo houve colaboração. Houve, eu vi porque eu participei da missão. Mas, depois que se circulou a ideia de que a Crimeia podia entrar na encrenca, porque no começo era Ossétia do Sul, né, a briga, e aí Ossétia do Sul, a Rússia falou, não, esse daqui eu colaboro. Aí quando falaram, tá bom, então vamos ver daqui da Crimeia. Opa, peraí, não vamos mais colaborar em nada, né. Abu Ghraib, mesma coisa, né, o TPI, e eu diria que o direito penal, de uma maneira geral, ele não serve para prevenir crimes. Ele tem um caráter intimidador, claro, mas os crimes continuam acontecendo. No direito internacional, crimes internacionais continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. Agora, como resolver isso daí? Né?
Cara, é a pergunta de $1 milhão. Qual o caminho que eu vejo? É fora do direito penal. O direito penal tem um propósito que é castigar algumas pessoas. Ou, ao meu ver, o que deveria ser o propósito do direito penal, restringir o poder punitivo. Né? E vamos chamar um Zaffaroni, tudo, para tentar pôr o dique, né? A contenção do dique punitivo do Estado, que o Zaffaroni fala. Mas, na prática, a gente vê que o direito penal ele é usado, o direito penal internacional ele é usado para punir alguns, enquanto não é para punir outros. Estamos fazendo o nosso trabalho aqui, ao mesmo tempo que eu contribuo para o Tribunal Penal Internacional, eu vou... alguns crimes podem, outros crimes não, né? Então, é bem a seletividade, tanto quanto a jurisdição, quanto dentro do próprio tribunal. Né? Se a gente for olhar, até hoje, todos os condenados do Tribunal Penal Internacional, africanos. Todos, 100%. Né? A gente teve o caso de desacato lá de 3 advogados belgas, do Bemba. Mas, essencialmente, a gente teve só africanos. Quer dizer que não teve crime internacional na América do Sul? Quer dizer que na Ásia não teve? Né? Até mesmo lugares com jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Eu gosto de usar um exemplo, Rodrigo, e aí já concluindo a minha resposta. O caso Charles Taylor, que não foi TPI, mas foi o Tribunal de Serra Leoa, especial de Serra Leoa. Eles julgaram o Charles Taylor por ter colaborado, né? Ele era o sujeito que trocava os diamantes da Revolutionary United Front e revendia no mercado exterior. Só que ele não revendia isso na Libéria. A Libéria não ia consumir tudo de diamante que ele estava vendendo na Libéria. Isso daí era vendido aonde? Bruxelas não, Antuérpia. Na Bolsa de Diamantes de Antuérpia. E durante o processo lá em Serra Leoa, se identificou o nome de quem comprava os diamantes do Charles Taylor. Essa pessoa nunca foi processada pelo Tribunal de Serra Leoa. Então, que seletividade é essa? Não adianta nada o governo da Bélgica dar todo o dinheiro que eles deram para o Tribunal de Serra Leoa quando chega na hora deles investigarem um deles e colaborarem com a investigação de um deles. Eles falaram, não, julga o Taylor lá, que o Taylor é um general africano com uniforme militar e canibal ainda por cima, né? Perfeito para filme de Hollywood. Mas, então, como que a gente resolve isso? Para começar, vendo as causas econômicas. O diamante veio parar aqui no Brasil depois. O diamante veio parar em shopping center, em tudo quanto é lugar, e é vendido. Então, eu acho que educação é a parte-chave. As pessoas têm que saber o que estão consumindo. Crimes internacionais sempre têm um fundo econômico. Sempre tem algum lucro. E a hora que você tira o lucro de algumas empreitadas criminosas comuns, você consegue tirar a motivação econômica que muitas vezes acaba... Então, um caminho. Sistema efetivo de sanções no Conselho de Segurança da ONU. Difícil? Sim. Outro... o Brasil, nós temos uma responsabilidade como país. Então, imagina se o Brasil começa a exigir que o produto que vai ser importado aqui para o Brasil tem certificado de adequação, como, por exemplo, os diamantes tinham o certificado Kimberley. Né, o Congo hoje tem problema por causa de celulares, usam o metal coltan. Então, vamos ver se o celular que for vendido aqui no Brasil tem que ter um certificado de procedência do minério. Que esse minério não é de região de conflito, que esse minério não é de região onde acontece escravidão de criança, que esse lugar não é crime contra a humanidade acontecendo lá. Então, é um pouco de exigência de medidas, às vezes, no direito administrativo, que podem ser feitas, direito aduaneiro, direito internacional, o direito penal, eu, sinceramente, tenho muita desilusão sobre ele conseguir prevenir crimes internacionais. Mas eu acho que me estendi na resposta, Rodrigo. Agradeço a resposta. Vou aqui trazer pelo menos alguns questionamentos aqui que a gente teve ao longo, ainda que tenham sido já respondidos ao longo, mas até mesmo para quem não estava acompanhando ali as mensagens.
Então até se puder voltar a comentar um pouquinho, só para pelo menos a gente contextualizar certinho. Então, primeiro a gente teve ali o Marco Aurélio questionando se há menção ao termo genocídio nestes julgamentos. Posteriormente, o Emerson também falando sobre a questão de que o Ernest Holmes era gay, mas não foi morto de imediato por uma estratégia política. E também a Carla, ela faz um pedido para comentar um pouquinho sobre a própria questão de reparação, indenização das vítimas por danos materiais. Vamos lá comentar. Primeiro do Marco Aurélio, eu acho que eu tinha respondido durante, mas eu vou falar com toda sinceridade, Marco. Cada um desses julgamentos, a gente está falando de 3, 4 mil páginas só a parte dos julgamentos, né? Se a gente for ver mais a acusação, mais a defesa, eu perdi a conta de quantas páginas eu li, né? Mas existe a possibilidade de que tenha sido falado alguma vez a palavra genocídio? Talvez. Eu posso até procurar aprofundar para ver, dar uma busca aqui pelo meu computador, mas com os documentos que eu tenho no computador. Os documentos que eu consultei na Alemanha, eles não deixavam fotografar, não deixavam escanear, porque são documentos extremamente frágeis, então eu não tenho como escanear por essa palavra no computador. Da Carla, do Emerson primeiro. Sim, o Ernst Röhm, ele era homossexual, e inclusive o Himmler pressionava o Hitler para que o Hitler tirasse ou removesse o Röhm da SA, ou que castigasse o Röhm. O Himmler, ele falava que a SA era um grupo de homossexuais, e por isso o Himmler, ele era muito contra a SA. Na verdade, o que o Himmler queria era poder, né? Só que ele pressionou o Hitler a ponto do Hitler responder, e aí foi uma questão bem, assim, inesperada, mas o Hitler falou, olha, o que os soldados alemães fazem entre quatro paredes é problema deles, não é meu. O Reich não tem que se preocupar com isso daí. Ele teria dito alguma coisa assim, no momento, mas aí a tensão entre o Himmler e o Röhm continuou crescendo, a ponto de que o Himmler queria assumir mais poder, a SS cresceu em relação à SA, e aí ele pressionou, ele convenceu o Hitler de que, olha, a SA está querendo ganhar teu poder, está querendo tomar o poder, e aí ocorreu a noite dos longos punhais, e a partir de então o Hitler falou, olha, mandou uma ordem para a SA dizendo, veja quem sobrar aí no exército alemão que pode ser gay, porque a gente vai, agora não pode. Né, ele deu uma primeira regulamentação, mas... E aí que ele aperfeiçoou, ele aprofundou, digamos, o parágrafo 137 do Código Penal alemão, que era justamente a questão de relacionamentos homossexuais entre homens. Mas foi após a noite dos longos punhais. Né? Carla, a reparação e indenização das vítimas depende muito de onde que está o bem. Né? Eu já vi casos que foram julgados na Polônia, já vi muitos casos que foram na Suíça, nos Estados Unidos. O problema é que a Suíça, por muito tempo, eles diziam, olha, sigilo bancário, prescreveu, não tem como fazer. E aí, os bancos suíços, eles só começaram a se acordar quando começou a ter processo nos Estados Unidos afetando bancos suíços, e aí eles localizaram documentos que provavam a origem e começaram a, nossa, putz, pois foi mal, tá aqui o ouro, né? Mas até hoje é uma situação muito complicada, porque de vez em quando eles batem lá e encontram mais ouro perdido, né? E muita gente, eu sei, que não conseguiu, né? A Alemanha até hoje paga mais um título de indenização simbólica ao Estado de Israel, uma certa quantidade de dinheiro pela vergonha do povo, e eles continuam a pagar esse valor. Né? Mas tem um debate se a geração atual seria responsável por, digamos, um dano moral coletivo praticado pela Alemanha contra diferentes povos e diferentes religiões e diferentes grupos, né?
Da Carla. Então, Carla, tem um processo ou outro. Eu, assim, partiria a minha pesquisa a partir daqueles duas comissões que foram feitas pelo governo suíço para identificar a conta dormente e para depois identificar a colaboração, né? Porque ali você encontra pessoas jurídicas que colaboraram com os nazistas escondendo bens dos judeus. Eu acho que era isso, né, das perguntas. O Coutinho falou de acordos bilaterais. Sim, hoje, acordos bilaterais, eles enfiam no meio de outros pareceres, outros acordos internacionais, às vezes acordo de ajuda entre os países. Olha, eu te dou o dinheiro, mas você vai rejeitar o TPI, né? É um problema muito sério, né? Mas é o realismo internacional, como o Luiz Moreno Campo uma vez falou, quando perguntaram por ele, por que você não julga tal caso? Aí ele falou, porque eu não tenho jurisdição. Eu não tenho jurisdição, eu não posso agir. Até mesmo alguns, é genocídio, não é? Às vezes não é, tecnicamente falando, genocídio, e aí o tribunal não tem jurisdição, né? Ou às vezes a palavra genocídio ela tem múltiplos sentidos, né? Mas do ponto de vista jurídico ela tem lá do Estatuto de Roma, artigo 6º, enquanto moralmente você tem o conceito de genocídio ampliado em outras esferas, né, do conhecimento. Mas que para o tribunal, na hora, no vamos ver, ele tem que olhar o Estatuto de Roma, que difere isso daí do que o Tribunal da Iugoslávia fez. O Tribunal da Iugoslávia falou que o Estatuto era uma mera recomendação de condutas que podem ou não ser condenadas, diferente do Estatuto de Roma, né? Então, TPI é diferente de outros tribunais internacionais nesse sentido. Mas eu acho que eu estou me estendendo na resposta. Bom, obrigado, professor Cássio, obrigado, Rodrigo. Bom, agora eu passaria às considerações dos professores coorganizadores, começando pela professora Maria Luísa. Por favor, professora Maria Luísa, suas considerações. Muito bem, boa noite a todos e boa noite também aos meus colegas aqui, organizadores. Nós já nos vimos aqui no comecinho da abertura, né? Mas cumprimento também o Cássio pela apresentação e acho que, dentre as minhas considerações, eu vou mais pontuar do meu ponto de vista como historiadora e também por ter sido uma das historiadoras, ou a historiadora brasileira, eu participei da comissão de investigação do ouro nazista, como parte da comissão aqui brasileira, né? Então, hoje, olhando, depois de muitos anos e consultando os arquivos nazistas, principalmente, eu acho que a dimensão que nós temos daquele momento, né, pós-guerra, dos crimes praticados pelos nazistas e julgados pelo Tribunal de Nuremberg, e que foi também aqui apresentado pelo Cássio, né, alguns dos vieses possíveis, porque eu acho que é tão amplo se pegar por profissão, né, cada um dos... Nós tivemos, por exemplo, 39 médicos e advogados incriminados em Nuremberg, 56 integrantes do Partido Nazista, 42 industriais, e assim vai uma lista enorme. Então, eu acredito que hoje, olhando, né, em 2021, e avaliando o Tribunal de Nuremberg, e avaliando os crimes praticados pelos nazistas, eu acredito que nós teríamos muito mais documentação, porque hoje os arquivos abertos mostram que a dimensão, né, do Holocausto é muito maior, os crimes praticados realmente, pelo que eu conheço, pelos testemunhos e a documentação que eu levantei também durante muitos anos, quer dizer, muitas vezes nós dizemos, é inacreditável, né? Já não é tão inacreditável, por quê? Porque hoje são milhões e milhões de fontes que comprovam que aquela expressão de que eles só obedeciam ordens não foi bem assim, né? Realmente, temos que pensar
olhando sempre do ponto de vista aqui de 2021, né? Primeiro, o papel da propaganda nazista, que fez, vamos dizer, que não só incriminou vários dos membros do partido nazista e também das lideranças, o papel que os bancos tiveram nesse momento, mas eu queria lembrar que alguns bancos não foram colaboradores dos nazistas. Vários bancos ajudaram os judeus, principalmente os judeus perseguidos na Alemanha, a retirar os dinheiros que estavam, os seus valores, né, os seus bens que estavam comprometidos pelo confisco nazista. Então, hoje nós temos assim a possibilidade de avaliar provas que aqueles que participaram como juízes, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, não tinham em mãos naquele momento. Quer dizer, hoje o nosso conhecimento sobre o Holocausto, sobre os crimes praticados, veja bem, pelos médicos, pelos juristas e pelos industriais, não estou nem falando dos membros do partido, dos 26 líderes militares, 22 ministros e altos funcionários. Quer dizer, hoje nós temos em mão uma quantidade de fontes, né, que levaria, acho que muitos ali, não só para a prisão perpétua, mas também para outras sentenças mais radicais, né? É muito importante também pensar, e eu chamo sempre a atenção nos meus escritos, para o papel do Brasil, né? O papel do Brasil enquanto um colaboracionista da Alemanha nazista. Né? A partir de 1937, o Brasil criou, o governo brasileiro de Getúlio Vargas e depois Dutra manteve circulares secretas que levou à morte centenas e centenas de famílias que não conseguiram vistos devido às nossas proibições, né? E também o fato do Brasil ter permitido, durante o governo Dutra, de receber, né? O Brasil abriu as portas, fechou para os judeus sobreviventes, mas abriu as portas para a entrada de nazistas fugitivos de segundo e terceiro escalão que encontraram abrigo aqui no Brasil. Hoje eu tenho o nome de cerca de 1.850 fugitivos nazistas de segundo e terceiro escalão. Então, o Brasil colaborou para essas fugas, acolheu, escondeu, aqui ocultou, que não é só o caso de Mengele, nós temos muitos outros casos totalmente desconhecidos, e a questão do ouro nazista, né? Indiretamente, o Brasil obrigou os judeus a pagarem um X para liberar o visto, né? Esse visto era chamado pelos diplomatas como visto capitalista, ou seja, aqueles que podiam pagar, pagavam o visto, e esse dinheiro era depositado no Banco do Brasil. Quando, por ocasião da minha participação na comissão de investigação do ouro nazista, nós localizamos essas contas, né? E é muito interessante, porque depois o governo, naquele momento da comissão, não autorizou a liberação não só dos nomes, mas a gente não conseguiu ter conhecimento para analisar isso na comissão. Então, existe até hoje, por parte do Brasil, um ocultamento, não é, da colaboração dele no confisco e vamos dizer, na venda de vistos, né, comprometedores. Existe uma parte que você também citou aqui, Cássio, que foi muito interessante, por exemplo, os economistas e banqueiros que naquele momento colaboraram para o crescimento da Alemanha, né, mesmo que proibido pelo Tratado de Versalhes, que foi um dos casos dos banqueiros que você citou, né? Quer dizer, como é que esses crimes realmente acabaram se diluindo, quer dizer, a própria propaganda nazista, a colaboração dos industriais. Até hoje, né, ficou em aberto, por exemplo, a participação da Volkswagen, a participação eu tinha anotado aqui BMW, né, Siemens, Krupp,
E quando nós coletamos os testemunhos dos sobreviventes, é muito interessante, porque eles têm documentos que comprovam o trabalho escravo junto a esses campos, ou seja, trabalho para as indústrias, que eu acabei de citar. Então, o Cássio, com a fala dele, nos instiga também a pensar num ambiente muito mais amplo, né? num círculo histórico e contexto muito mais amplo, e que não foram julgados naquela época por falta de provas, né? Mas o papel dos industriais e dos gestores das empresas daquele momento, né? Não é só o caso que todo mundo recorre sempre, o Schindler, não. Existiram muitos outros, os líderes militares e o papel no pós-guerra da missão militar, por exemplo, brasileira, eu acho que isso tem que ser investigado, não é? Então, há vários contextos, não é, que ficaram em aberto a partir de Nuremberg. Agora, tentando fechar, não podemos ignorar, não é, o papel e a magnitude desse Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, né, que marcou espaço naquele momento, tendo, lógico, né, os seus erros, mas mesmo até por faltas de provas, né, porque os arquivos ainda não estavam totalmente abertos. Então, eu acredito que hoje o papel dos médicos, né, o papel das empresas, principalmente as grandes indústrias, né, o papel dos pensadores, os economistas que auxiliaram no crescimento daquela Alemanha, e principalmente na extensão das fronteiras da Alemanha nazista, que é o chamado Império de Mil Anos, eu acho que todas essas questões podem ser pensadas e avaliadas do ponto de vista de crime, não só crime contra a humanidade, mas também de genocídio, né? Então, o círculo dos colaboradores, que naquele momento foram julgados em Nuremberg, com base nas fontes de hoje, é de perder de vista, quando nós começamos a ter conhecimento dessas fontes, né? Então, eu parabenizo o Cássio pela abertura que ele dá para que nós possamos, enquanto historiadores, no caso, repensar a prática desses crimes, os comprometimentos, quer dizer, eles não estavam apenas obedecendo ordens, né? E o papel da propaganda, naquele momento, que acabou envolvendo grande parte da população alemã, né? Que foi seduzida, que acreditou realmente naqueles mitos que estavam circulando e nas mentiras, né? Então, Cássio, obrigado por nos colocar diante dessas questões, e eu quero aqui deixar uma mensagem a todos que estão aqui nos ouvindo para a importância de reavaliarmos, né, o papel do Tribunal de Nuremberg enquanto, pela sua magnitude e importância, né, e hoje a avaliação desses crimes do ponto de vista dos novos arquivos que estão abertos, quer dizer, os crimes são muito maiores, os colaboracionistas são muito maiores, e eu incluo aqui, no caso, o Brasil, tá? Então, vamos repensar, vamos reavaliar o que é o crime nazista, inclusive, Cássio, você citou o caso daquela mulher que ofereceu leite, né, para amamentar, por exemplo, uma criança ariana pura. Isso, para mim, é o olhar do nazista sobre a mãe judia, né? Não era o crime que estava sendo julgado em Nuremberg. Então, eu faria uma distinção bem grande aqui, né? Os criminosos nazistas e depois os criminosos que foram julgados em Nuremberg. E hoje os criminosos, não é, que nunca foram punidos, mas que existem fontes, sim, comprovatórias dos seus crimes. Então, é isso, nos meus comentários. Professor Paulo? Muito boa noite a todos, mais uma vez. De fato, o Cássio fez um doutorado muito cuidadoso, uma pesquisa muito aprofundada, exatamente sobre a questão da responsabilidade das empresas, então a responsabilidade corporativa em relação a crimes de guerra, e esse é um campo, uma interface entre o direito internacional e o direito penal,
que costuma ser pouco trabalhada aqui entre nós. Então, o cuidado que o Cássio teve com a pesquisa, que você mostrou também hoje na extensa e cuidadosa pesquisa que você fez. Tem muitos aspectos sobre os quais dá para a gente continuar a dialogar e debater, como já temos feito nos últimos anos. E eu acho que eu gostaria de me ater ao último aspecto que você apontou, que é exatamente essa ressurgência, de voltar a ter direito de circular um discurso escandalosamente xenófobo e preocupante. Então, a ligação entre a neta do Hitler, que ela não tem culpa por ser neta dele, mas ela tem culpa, sim, por ser filiada ao Alternative für Deutschland. E o discurso neonazista, para falar português claro, e essa acolhida encontrada, então, a Bia Kicis, que tem um currículo assustador, mas está presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que recebeu também esta senhora, o Eduardo Bolsonaro, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e o papai dele, que recebe e abraça. Então, imagino que esse casal alemão ter sido abraçado pelo Bolsonaro, eles devem ter ficado muito surpresos com, puxa, será que nós, de repente, ficamos tão amigos assim, tão depressa, e nem sabíamos. E o que é absolutamente sintomático, e ao mesmo tempo é ridículo, porque há algum tempo atrás o próprio Bolsonaro declarou que o nazismo era uma coisa da esquerda. E falou, não, mas afinal de contas era o Partido Socialista. Então é uma palhaçada completa e é preocupante ver esse tipo de coisa passando pelo noticiário como se fosse só mais uma gafe, mais um comportamento inadequado, quando eu acho que a gente precisa prestar atenção no que você estava dizendo. Então, não é só, o direito penal não tem mecanismos para prevenir crimes, o direito internacional não tem mecanismos para prevenir crimes. Isso faz parte da natureza humana. E eu concordo com você quando você diz a única coisa que a gente pode fazer é educação. Então, desenvolver o espírito crítico, a reflexão, o debate, e que não é exatamente o que a gente tem visto mais cuidado ultimamente. Então, há um recrudescimento dos likes e dos dislikes, então, reputações são construídas ou destruídas por questões momentâneas, e isso é exatamente, eu acho que o propósito de um espaço como esse. Então, essa iniciativa interdisciplinar entre diferentes áreas do conhecimento, com o apoio da ESA, que sempre eu falo, isso nos ajuda a ter o suporte técnico, o registro, ficam arquivadas essas contribuições, para que isso não seja só o que foi debatido hoje entre nós que estávamos aqui conectados virtualmente. Porque é importante que esses temas sejam discutidos, conhecidos e apontados. É preocupante o que está em curso no Brasil nesse momento. Finalmente, o Tribunal Superior Eleitoral parece que começou a reagir. A gente tem todos os indícios de golpe sendo dados claramente. O ministro da Defesa mandar recado de que se não tiver voto impresso, não tem eleição. E a gente vê o que está em curso na Hungria com o Viktor Orbán, na Polônia com o Kaczynski, e em outros lugares, como a Turquia do Recep Erdogan, em que o Estado de Direito democrático está sendo destruído, e isso continua fluindo. Então, acho que além do olhar para a história e as ponderações que a professora Maria Luísa já fez, é também preocupante, eu acho que dessa tua apresentação de hoje, fique também essa advertência de
acorda, cara pálida, porque não é só olhar para o passado. Isso continua acontecendo. Muito obrigado mais uma vez, e ao Rodrigo também, por tentar botar um pouco de ordem na moderação aí das perguntas. Professor Arthur? Obrigado, Felipe. Meu comentário aqui, eu faço coro à fala do professor Paulo com relação ao Cássio. Doutorado mais do que exemplar, à época, quando eu tive a oportunidade de estar na banca dele, e a apresentação continua sendo exemplar, e fiquei bastante entusiasmado e aprendi muitas coisas na sua fala de hoje, então parabéns, agradeço toda a sua fala, Cássio, acho que sempre muito instrutivo. E são comentários só, né? Eu acho que eu concordo também com o professor Paulo, e no que eu gostaria de salientar no que você fez na apresentação de hoje, aquilo que eu sempre destaco nas minhas falas, que é a importância da interdisciplinaridade em muitos aspectos, e a sua abordagem hoje, em que você recorre e aí quem sou eu, né? Não sou historiador, né, professora Maria Luísa, mas eu faria esse comentário, recorrer a arquivos, a fotos antigas e atuais, exatamente, e eu concordo com tudo que o professor Paulo diz e que a professora Maria Luísa colocam, que o que você faz é sutil e poucas vezes não tão sutilmente, o que é maravilhoso, eu gosto disso, um escancaramento das permanências, né, e das rupturas no mesmo espaço e ao longo do tempo sobre coisas, né? Então, quando você coloca, eu acho muito interessante, você coloca lá no comecinho, lá não sei quem é um juiz que virou ministro, né? Você lá tem no comecinho, você vai construindo, no final tem a foto que você menciona, né? Eu acho muito interessante quando você... Eu só vou interromper, professor, desculpa, eu não fiz indireta com a juiz que virou ministro. Não, eu não lembrei desse nada, detalhe. Eu não disse nada. Eu juro que não. Eu nunca disse nada. Estou falando eu juro que não. Sutil isso, e não tão sutilmente. Só estou falando coisas aqui que apareceram na sua apresentação, que, sei lá, alguém pode pensar alguma coisa. Eu não pensei em nada, estou dizendo coisas aqui. Lei de Segurança Nacional. Brincadeiras à parte, aqui, Cássio, eu acho muito rica a sua exposição, porque você mostra que estudar o passado não é simplesmente uma mania, né? Então, estudar, sempre que as pessoas acham que a gente estuda o passado, principalmente questões de Segunda Guerra, parece que é mania de pessoas que gostam de Segunda Guerra, e na verdade é pensar o hoje, não é uma erudição vazia, recorrer ao arquivo, recorrer às fotos e fazer essas conexões que você sutil e não tão sutilmente, de maneira explícita, e coloca na sua fala e na sua apresentação, eu acho riquíssima, participação de industriais, de doutores, de juristas, de médicos, enfim, como a professora Maria Luísa coloca, e eu gosto muito, no comecinho da sua apresentação, quando você aponta algumas decisões, dizendo... você incorpora uma ideologia nazista nas decisões, dizendo, os judeus são uma raça inferior, são inimigos do povo alemão, etc. Eu gosto disso porque você coloca o seguinte, existe a técnica jurídica, mas existe alguma coisa por trás que mobiliza essas técnicas jurídicas, que se incorporam nas decisões, e que isso é tão importante, os juristas, por isso disse, né, é uma reflexão interdisciplinar. Os juristas não têm, quando vão estudar decisões judiciais, sejam internacionais ou nacionais, não podem se ater simplesmente à decisão, né, do juiz. Condenou ou não condenou? Mas perceber essas minúcias nos textos, né, que não são tão minúcias assim. Quando você vê que existe uma racionalidade ou uma ideologia por trás, na mobilização de artigos, porque, achei muito interessante, obviamente odioso o texto, quando se coloca, existe uma diferença racial, então a gente tem que considerar essa diferença racial no tratamento. Isso, de uma certa maneira, ele mobiliza um discurso com o qual, entre aspas, a princípio se concordaria, mas não se concorda pelo absurdo que ele está fazendo, né? Digamos assim, tem que levar iguais, desiguais, desiguais. Ou que veja um absurdo dessa desigualdade que ele mobiliza, então, ou seja, uma ideologia nazista que está nessas entrelinhas. Então, eu gosto quando você coloca que existe uma outra retórica, né? Lembrando da professora Lineide, que não só está no texto, mas no contexto e no pretexto de mobilização dos artigos da técnica jurídica. Então, acho que a sua fala aqui simplesmente escancara cada vez mais a atualidade do pensamento e do pensar o passado, e a importância de juristas não se restringirem a analisar normas e as decisões. As decisões têm riquezas políticas, retóricas, linguísticas, ideológicas, e que você, acho que tão bem na sua fala, colocou ao longo de todo o texto. Então, eu gostaria só de parabenizar e agradecer por essa sua fala tão rica,
e concordo com a professora Maria Luísa, dizendo que é cada vez mais perceber que levantar essas minúcias que você coloca, Cássio, torna cada vez mais consciente que aqueles lá, né, não estavam simplesmente cumprindo ordens, eles, de certa forma, incorporaram e talvez concordassem com a ideologia nazista tão fortemente. Então, era só cumprimento de ordem, né? Era alguma coisa deliberada e assentida, como a gente pode ver nos dias de hoje, quando você coloca na fotinha ao final, talvez quando você menciona essas discussões. Então, eu simplesmente gostaria de reiterar, enquanto quão rico foi a sua exposição hoje, em termos de conteúdo, obviamente, então eu agradeço, mas também essas chamadas de atenção metodológicas e chamadas de atenção políticas para o dia de hoje. Então, eu só tenho que agradecer pelo aprendizado e pela aula magnífica. Muito obrigado, Cássio. Eu passo a palavra. Professor Maurício, por favor. Cássio, endosso o elogio do Arthur, cumprimento a todos, agradeço de novo ao professor Paulo pelo convite lá atrás, né, tenho aprendido muito, tenho visto essa afinidade como representante, né, involuntário, não com procuração do Departamento de Direito Penal da faculdade, é fundamental redescobrir, né, e perceber o valor que tem a pesquisa feita pelo DIN, né, e pelo grupo todo, nesses pontos de contato em relação à matéria penal. Claro que eu e o Cássio compartilhamos a mesma perspectiva em relação ao direito penal, sendo a sua única possibilidade de função democrática a contenção do poder punitivo, né? A ideia de proteção de bens jurídicos ou de prevenção de delitos é um pouco engraçado isso, porque nos acusam, né, os abolicionistas, de sermos utópicos. Eu diria, não, utópico é você, que depois de 100 anos de fracasso, acha que alguma coisa vai melhorar com o sistema penal, né? Quem que é o idealista, né? O idealista é aquele que ainda acredita no sistema penal. Pelo menos o sistema penal, digamos, na sua aplicação necessariamente seletiva, né? Isso o Cássio apresentou muito bem. A seletividade do sistema penal não é uma opção, não é um mau uso. Todo o sistema penal é seletivo, né? Evidentemente, ele não pode ser uma distribuição democrática de responsabilidade, ele nunca conseguiu ser isso. Hoje, considerem que tem 1.684 tipos legais na legislação penal, segundo a conta do CISPENAS, pelo Ministério da Justiça, até 2012, quer dizer, com tantas hipóteses criminalizadoras, qualquer coisa pode ser pretexto para enredar alguém na malha criminalizadora do Estado. Então, é uma questão de opção, o fato de que desses 1.684 crimes, só 5 prendam quase 87% da população penitenciária brasileira, né? Furto, praticado por reincidente, determina regime fechado, roubo, tráfico de drogas, homicídio, 12%, e posse e porte ilegal de arma, que corresponde a mais ou menos 6%. E nesse sentido, Cássio, então, já que está no âmbito da seletividade penal doméstica e internacional, portanto, uma característica essencial que ultrapassa fronteiras nacionais, eu queria, de maneira bastante objetiva, te perguntar, na tua pesquisa, como apareceu o delacionismo, né? As delações premiadas e as denúncias anônimas no âmbito, digamos, da Constituição, se apareceu na tua pesquisa isso. Também apresentar uma observação, daí não é tanto uma pergunta, sobre o que você mencionou da organização criminosa, né? Eu posso dizer que hoje é uma das hipóteses mais plásticas de incriminação que existe. É muito fácil acusar alguém como um membro da organização criminosa, porque esses critérios eles estão completamente, né, são extremamente porosos, né? E, inclusive, se maneja a acusação por organização criminosa para manejar certos institutos processuais que catalisam processos punitivos. Então, aquela coisa, me parece curioso isso, né? Você dizer, olha, não conseguia se vincular como organização criminosa, mas hoje é um dos principais mecanismos, né, para facilitar incriminações. E, por último, né, estava pensando na tua provocação final sobre tirar foto junto com a neta do Hitler, etc. Né? Eu acho que a gente também tem que começar a ver criticamente a posição do Adenauer, né? O Adenauer é visto como um estadista, mas ele não só tirou foto com o nazista, ele empregou nazista, né? Ele empregou nazistas, acobertou nazistas. Então, assim, vendem Churchill e Adenauer como se eles fossem próceres da liberdade. Eu perguntaria para um indiano se isso é verdade em relação a Churchill e perguntaria para as vítimas do nazismo se isso é verdade, né, em relação ao Adenauer. Então, enfim, isso não é apologia à foto do Bolsonaro, nada disso, mas é para dizer que a posição da Alemanha Oriental na desnazificação foi muito mais digna, né? E porque você mencionou, o artigo 175, né, que criminalizava o sexo anal consensual entre homens na Alemanha, foi abolido primeiro na Alemanha Oriental. Demorou ainda muito tempo na Alemanha Ocidental para ser abolido, mesmo depois do nazismo.
o que mostra que aquilo lá não era tão democrático e que talvez, né, o muro tenha caído para o lado errado. Por aqui. Bom, gente, tem várias provocações. Professora Maria Luísa, eu concordo integralmente, que eu acho que hoje se revela muito com a história, e aí, quem sabe, mereça uma comissão da verdade, porque do ponto de vista do direito penal, Nuremberg se encerrou, né? Semana passada, um ex-nazista de 100 anos foi preso e vão começar o julgamento. Foi considerado que ele está apto para o julgamento na Alemanha, então ele vai responder. Descobriram. Então, as descobertas, às vezes, acontecem, isso é meio difícil do ponto de vista do direito penal. Professor Paulo, realmente, as alertas estão aí, né? Eu lembro que no dia 30 de janeiro de 1933, o CW Zeitung, que é um jornal da comunidade judaica alemã na época, ele publicou uma resenha no dia 9 de fevereiro, foi escrito dia 30 de janeiro, publicado no dia 9 de fevereiro, o número 5 da resenha, que ele dizia que, olha, apesar da eleição do Hitler, acreditamos que as instituições vão ficar no lugar. E acreditamos que o von Papen, a turma toda da Alemanha, vai conseguir segurar o Hitler. Então, e foi uma questão de mês depois, o Himmler já estava visitando uma fábrica abandonada na região de Dachau. Então, quer dizer, a situação, ela tem uma piora muito rápida, às vezes. Né? O discurso tem que ser provocador e interdisciplinar, Arthur, eu concordo. Foi involuntário, especialmente a menção do ministro, do Konrad Adenauer. Eu não tinha me tocado, não fiz paralelo com ninguém, até porque estando aqui em Curitiba pode ser meio perigoso. Depois eu me toquei, putz, né? Foi meu professor, né? Enfim, mas dali da foto, realmente, se você digita o AfD no Google hoje, a primeira ocorrência que vai dar é essa foto. E aí, que sinal que a gente está mandando hoje para outros países, né? Eu acho que é uma vergonha. O professor Paulo lembrou que o senhor Eduardo, ele integra a Comissão de Relações Exteriores, por vezes, né? E ele fala que ele é um grande amigo de Israel. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga que é bolsonarista, e que eu falei, pô, isso daí é grave ele tirar foto com isso daí. Eu não digo nem do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de seja presidente, né? Eu falei, isso daí é muito sério, ele tá conversando com esse tipo de gente. E aí ela falou uma frase, mas ele é a favor de Israel. Aí eu falei, mas como é que você pode ser a favor de Israel ao mesmo tempo que você não respeita a memória do país? Né? E eu mostrei o aparente paradoxo do sujeito se dizendo amigo do judaísmo e se reunindo com a AfD, né? Mas há um paradoxo aí que muitas pessoas parecem não dar o clique. E, professor Maurício, delação premiada. Os nazistas, eles, nos processos nazistas, os juristas, eles não se preocupavam com provas. O Goebbels falou, provas são desnecessárias, você não precisa se convencer da culpa do indivíduo. Então, a mera suspeita podia ser o suficiente para a pessoa prender. Era literalmente o direito penal do inimigo ali nos tribunais nazistas. E, tenho convicções, não tenho provas. E, literalmente, o Goebbels falou, se você tiver convicção que aquele ali é um inimigo, punam. Né? E o Hitler tinha algumas orientações que ele mandava para os juízes, dizendo, olha, você absolveu essa pessoa, porque não tinha provas, você absolveu, tá errado, condene ele. Aí o processo voltava. Imaginem o medo do juiz, né? Absolvi, né? Não tinha prova. De repente chega uma carta das Führer, né? Der Führer. Pelo amor de Deus, o Hitler tá mandando condena e já sai do país, porque você sabe que você errou, desagradou o Führer, né? Delação. Houve uma situação ou outra
o que eu estava, mas infelizmente é de se destacar que existem os holocaustos ocultos, né? Por exemplo, situações, relatos de pessoas gays, especialmente homens gays, que eram perseguidos, e aí acabavam sendo delatados por frequentar 2 grandes bares em Berlim, que eram os bares onde a comunidade se reunia. Né, uma coisa que aconteceu foi que durante esses bares você tinha gays e lésbicas, e aí você tinha, por vezes, eles sabendo que seriam perseguidos, sentindo que ia dar problema, eles fizeram casamentos entre si. Então, de repente, um gay se casava com uma lésbica para dizer, não sou. E aí, o que acontecia é que, às vezes, as pessoas que sabiam desses casamentos, por vezes, denunciavam, né? E a gente tem que, vamos ser bem sinceros, com a alteração, você falou do 175, o 175 ele foi alterado a ponto de, na versão nazista, a mera conversa, a mera socialização com pessoas gays era criminalizada. Então, chegou ao ponto de que um dos ministros, um dos analistas, ele falou, olha, se a gente for aplicar esta lei, na prática não tem prisão suficiente na Alemanha. Não tem prisão suficiente, porque a gente vai ter que prender todo mundo que conversa, né? E aí eles viram que, do ponto de vista prático, o direito penal era inviável. Vamos punir todo mundo por esse crime? É impossível. Né? Então, na verdade, serviu para, nós não gostamos dessa pessoa, vamos dizer que é. Né? Era muito fácil punir. E o direito penal, ele era construído para dar ar de legitimidade, né? Eu tenho resistência com a Alemanha Oriental por causa da Stasi. Eles fizeram muitas coisas que do Calma, não é apologia da Stasi. Penal é extremamente complicado, né? É só uma provocação. Mas e só como um pequeno adendo, assim, eu estou estudando bastante isso, e na minha disciplina do mestrado a gente voltou a esse tema. E aí, quero ver, desculpa, eu estou interrompendo, mas só porque se você concorda com essa ideia. Acho muito interessante que muitos penalistas e alguns constitucionalistas apontam como culpado pelo direito penal nazista o positivismo jurídico, né? Não são poucas as formulações nesse sentido, e que opõem à dogmática uma teoria mais fundada em princípios, etc. A pesquisa mostra todo o contrário, né? De que, pelo nível de arbitrariedade que tinha, né, nos tribunais especiais, nos tribunais populares, não havia nenhum controle dogmático. Não havia nenhum controle estritamente positivista jurídico, né, no sentido da expressão de uma normatividade mais ou menos engessada e cristalizada no seu sentido. Então, eu acho interessante isso. Se pegar, por exemplo, constitucionalistas famosos, escrevem literalmente, né, de que o positivismo jurídico era cúmplice da barbárie, né? Nada disso, né? E a tua exposição, a tua pesquisa só confirma essa impressão que a gente tem desenvolvido, né, no estudo da disciplina do mestrado. É por conta do Führer-Prinzip. Né? O Führer-Prinzip é o quê? É um direito penal, né? Olha, o princípio do Führer, o que o Führer quiser. É absolutismo. E o positivismo, ele vem justamente para bater de frente com o absolutismo, porque ele vai dizer, olha, você vai punir de acordo com a lei A, B, C, D ou E, artigo tal, em conjunto, né? E é isso que o Estatuto de Roma tenta fazer hoje, por exemplo. Mas chegou um momento que o nazismo, ele teve medidas penais escancaradas ali na lei, olha, dizendo, você conversou com uma pessoa que era gay, prenda-se. Né? E o positivismo era dito de uma maneira que, como se tivesse legitimado no papel. A legitimidade era a vontade do povo alemão. E se está no papel, estava valendo. Então eles diziam, não, estamos punindo você por um curso na medida tal. E aí, do mesmo jeito, a gente vê praticamente, assim, lei da blasfêmia. Tem país que hoje tem lei de blasfêmia. O que é blasfemar? Eu, com certeza, estaria já numa fogueirinha, né? Para quem me conhece muito bem, eu estaria numa fogueira. Mas eu não seria o único. Eu não seria o único a estar nessa fogueira, né? E é assustador.
o direito penal, os processos, chegou um momento que era tanta gente acusada, tanto no Tribunal Especial quanto no Tribunal do Povo, que vem pedir uma solicitação do órgão especial, digamos, do Tribunal do Povo para o Himmler e para o Führer, depois para o Hitler, dizendo, tá vindo gente demais, a gente não dá conta de julgar. E aí veio a proposta do presidente do Tribunal do Povo dizendo, para que a gente tem que julgar judeu? Mais ou menos o que foi dito foi isso. E aí eles excluíram, não, é judeu, bom, entrega para a Gestapo, é problema da Gestapo, não é problema do tribunal. Então o direito penal ele passou a ser reservado aos alemães Deutsche Bluter, né? Então chegou uma hora que eles nem estavam mais, não, joga para a Gestapo e a Gestapo que cuide. Que foi o Nacht und Nebel, né? Bom, obrigado a presença de todas e todos, obrigado professores, obrigado palestrante professor Cássio, Rodrigo. Gostei também da provocação e lembrar que alguns paladinos da justiça, como Churchill, por vezes, eles são lembrados sempre como heróis e se esquece que num período próximo, alguns anos depois do Holodomor, exatamente, Zé. A fome de Bengala em 43, pouco depois da invasão japonesa em Burma, em que é um evento idem na mesma data a Holodomor. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e todas hoje. Eu só gostaria de lembrar e já fazer o convite a todas e todos para no dia 19 de agosto, ao evento Armênia, Azerbaijão e o conceito de genocídio na Guerra de Nagorno-Karabakh. As inscrições já estão abertas pelo site da ESA-OAB, e caso vocês não consigam encontrar, vocês podem entrar no Linktree do CEPIM, GPIM-CEPIM, no Instagram, que vocês podem fazer o acesso e a inscrição. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, nos estendemos um pouquinho, obrigado a presença de todas e todos, e nos vemos em 15 dias. Até mais.